Bom dia, Haris Cairene. Estamos juntos mais um momento para aqui estarmos nesse interativo, nesse diálogo, nesta aula, nessa exposição e, claro, aqui com vocês, neste espaço de proliferação dos saberes, de redimensionamento dos conhecimentos e, claro, com a proposta estritamente transdisciplinar, priorizando a transdisciplinaridade de uma forma cada vez mais expressiva, cada vez mais impactante. Hoje, inclusive, vamos falar de cultura contemporânea. Vamos falar da contemporaneidade dessa cultura contemporânea com as novas, não é? Roupagens, novas visões, percepções, novos sujeitos e objetos e, claro, novas manifestações culturais. Mas antes, deixa eu te pedir, se inscreva no meu canal se não é inscrito, certo? Ative o seu sininho das notificações para receber a notificação todos os momentos que nós tivermos ao vivo e com conteúdo novo. Também, eu quero te pedir que assista sempre nosso conteúdo até o final, dê o like, compartilhe e faça o comentário. Vamos, então, falar de cultura contemporânea. A maneira como nós estamos vendo hoje, né, esse relacionamento com a arte não é aquela que estava ocorrendo ou que ocorria há tempos atrás, não é? Nós vivemos um momento que, dentro da história mundial e cultural, de três grandes momentos na história. As imagens da arte, né, que eram, vamos assim, ligadas ao sacro, ao religioso, na Idade Média. Depois nós vamos ter também as imagens de exposição, não é? Que vão estar mais relacionadas a algumas questões arquitetônicas de exibição em palácios, em palacetes, em locais públicos, como museus, galerias e alguns locais de exposição. Depois nós vamos ter também uma fase que seria as imagens midiáticas, que essa é mais atual, não é? Que a maior força está na mídia, isto é, nos meios de comunicação, e as imagens em todos os lugares agora, revistas, jornais, televisão, celulares, outdoors, cartazes, panfletos, camisas, bonés, uma lista, não é? Imensurável de meios pelos quais as imagens vão circulando nessa cultura contemporânea. Uma fase até que não anula a outra e elas vão se sobrepondo e coexistindo e atualmente até vão se proliferando dentro das imagens midiáticas, dentro dos museus, dentro dos estabelecimentos de proporção de maior visibilidade cultural. E aí, claro, vai surgindo uma nova visão de mundo cultural, não é? E esses contatos com a arte vão se modificando, vão tomando novas performances, vão tornando novas visibilidades e até novos formatos artísticos, novos formatos arquitetônicos e novos formatos, claro, visuais. Então, nós estamos também tendo uma revolução da informação. A história da humanidade ela está dentro de duas revoluções que transformam-se completamente a vida e os modos de produção de todos. A primeira é a revolução agrícola, que está permitindo que os seres humanos passem a morar em um lugar fixo, dando origem a seus primeiros vilarejos, não é? E a segunda é a Revolução Industrial, que impulsionou o capitalismo e transformou a vida, não é? Das grandes cidades, bem até como os hábitos comuns delas. Não é? Agora, na atualidade, nós estamos passando por uma nova revolução.
é a revolução que causa um impacto que pode ser comparável ao das outras duas, mas trata-se de uma revolução de informação, um processo que ganha impulso a partir lá dos anos de 1946, ano que foi construído o primeiro computador, e extremamente grande a ocupação deste desenvolvimento tomou de lá para cá, e os computadores foram aprimorando-se e foram tomando cada vez mais um mecanismo de ponta e de alta qualidade científica e alta qualidade tecnológica, até chegarmos à realidade dos dias atuais, do momento em que vivemos. E entrarmos agora no momento em que o computador está em toda a casa, que nós temos os tablets, temos notebooks, temos os iPads, temos todas a formato mecânico de mecanismos que disponibilizam todo tipo de acesso midiático. E a vida na pós-modernidade, ela é concedida, ela é conduzida, ela é mapeada pela comunicação. A revolução que a informação está imprimindo na comunicação. Uma revolução que trouxe inúmeras alterações, inclusive, para a vida pessoal, ficando mais fácil a conversa, o diálogo, não é? Ficando mais fácil a construção de relacionamentos, não só dentro como fora de países, de culturas e diversidades culturais, e com isso ocorre um outro lado do mundo, onde começa a se conferir-se uma nova visão de mundo, uma nova cosmovisão, não é, sendo criada com mudanças que vão influenciando diretamente a todo sujeito dentro desse espaço global. E um dos mais importantes, quem sabe, momentos dessa revolução tecnológica e informativa é a capacidade que ela vai propondo de assimilação e absorção dessa relação de contexto até efêmero e superficial, que muitas das vezes é marcado, sim, com uma fluidez, mas também com uma certa inconstância, e essa inconstância transborda para relações que são de porte até pessoal, não é? Aquilo que o próprio Bauman vai chamar de conexões e relacionamentos muito frágeis, entre duas ou mais, ou quatro, ou cinco, quantas forem pessoas, e isso vai gerando um reflexo de uma mentalidade comunista, consumista, e, além disso, uma realidade de uma absorção maior de bens, e bens de uma vulnerabilidade muito grande. E esse mundo técnico, esse mundo tecnológico, esse mundo técnico, esse mundo midiático, esse mundo informatizado, ele vai propondo uma democratização, certo? Aonde a internet, aonde a invenção, aonde o processo da criação começa a utilizar, se disponibilizar de ferramentas que nunca foram utilizadas e agora precisam ser utilizadas e aprendidas dentro desse desenvolvimento tecnológico revolucionário que estamos vivendo, não é? E com esses mecanismos, com esses aplicativos, com essas propostas midiáticas, com esses veículos e vínculos e associações para causar uma desmaterialização da arte, uma desmaterialização do humano em si, e até uma produção de novas percepções que são mais voltadas para um pós-humano, onde a máquina começa a ter uma maior a ocupação, aceitação e até participação no mercado.
E a literatura, ela começa também a ter mudanças, porque vai se passando para uma outra forma de texto, de contextos e até de temas e de assuntos que são escritos, debatidos e construídos, voltando para uma nova visão cultural e uma nova visão linguística e literária. E hoje os livros começam a retratar um novo tempo cultural, aonde aquela arte do romance ou aquela arte da ficção deixa-se para trás. Os cinemas hoje são substituídos pelos pequenos vídeos, as pequenas programações de filmagens, muitas das vezes que retratam cenas do cotidiano, mas cenas também de pequenos flashes que causam uma atratividade muito superficial, sem um conteúdo mesmo didático, pedagógico, e que venha retratar a verdadeira proposta da arte visual e cinematográfica. Uma linguagem universal em que, na verdade, vai se propondo uma mudança na condução da comunicação através das palavras, das frases, da semântica, novas músicas, novos meios de comunicação, de fala, de técnica de fala, de expressões, de locomoções verbais. E por isso nós vamos ver uma linguagem que ela se tenta globalizar e tornar-se multicultural. E aí isso impacta também podemos dizer, o mercado do consumo alimentício e não só do consumo alimentício, mas também de todo um contexto que está vinculado a ele, com produtos novamente mais impactantes que saem dos restaurantes tradicionais para implementar os iFoods, implementar todos os aplicativos de entrega de fast food rápido, com novas opções de pratos e novas opções de cardápios, de comidas e de lanches e de oportunidades para poder causar uma revolução também gastronômica. Então, com isso, nós estamos vendo uma cultura totalmente remodelada, uma cultura adaptada ao contexto dos fenômenos urbanos mundiais que começam a se tornar os fenômenos das novas linguagens, das novas roupagens, das novas percepções de mundo, das novas convergências e das novas convivências, e entramos, então, assim, e nos mergulhamos numa geração que é a geração A Z, a geração Z, a geração do confronto, do conflito e até da teorização do complexo, tornando cada vez mais o mundo numa odisseia da diversidade.